Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao Papo de Urocast, podcast oficial do Papo de Uro. Nossa ideia aqui é conversar muito além da urologia. Estou aqui hoje com o meu time, com o meu clã, Joca, R5, da ROF, em Recife. Sou o Pedro, sou urologista aqui em Sorocaba e também estou com o Diogão do nosso time. É uma honra a gente fazer essa temporada especial. Esse grande amigo, eu ganhei no ano passado, o Arthur. Arthur é urologista formado pelo ABC, fez fellow de cirurgia robótica e uro-oncologia no Hospital da Luz, em Lisboa. Arthur, muito bem-vindo, uma satisfação enorme estar dividindo esse podcast aqui com você, ainda mais com essas baitas indicações, com esses convidados de peso que a gente está tendo aqui hoje. Fique à vontade aí para fazer as apresentações. Bem, pessoal, tudo bem? O nosso time aí e também os nossos convidados. E, Pedrão, prazer, cara, estar com você aqui. No primeiro episódio, a gente já tinha explicado o cerne disso tudo aqui, dessa temporada nova que a gente vai falar sobre internacionalização do ensino em urologia. E satisfação a gente continuar nosso projeto. O tema de hoje é sobre andrologia. E aí, pessoal, eu queria até explicar um dos motivos da gente acabar falando sobre esse tema. Foi, inclusive, o principal tópico votado no nosso último episódio sobre o novo tema que vocês queriam que a gente falasse. E é bem nítido, é muito nítido que nos últimos anos a gente percebeu um apelo muito importante da andrologia no meio da urologia. Isso é perceptível não só pela quantidade de trabalhos, mas também nos congressos. É muito óbvio que a gente começa a ver hoje as salas tendo uma tendência tanto de pessoas participando quanto de interesse mesmo de jovens urologistas e até urologistas já formados há muito tempo, justamente nas salas e nas discussões de andrologia. Parece que a oncologia está ficando um pouquinho para trás para andro. E hoje eu tenho a honra de ter aqui dois experts, duas pessoas que eu tenho muita estima e que vão falar aqui com a gente sobre justamente os fellows que eles fizeram fora do país. Com o Thiago Negres e também com o Tairo Pereira. Eu vou falar aqui primeiro, vou pedir para o Thiago Negres se apresentar, depois o Tairo também se apresenta e a gente continua o nosso bate-papo. Tudo bem, Negres? Pode começar. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Então, eu sou o Thiago. Eu fiz a residência de urologia na Faculdade de Medicina do ABC e fiz o meu fellow de andrologia na Universidade de Miami de 2019 para 2020. E aí estamos aí para dar uma discutida nesse tema que é muito bom, muito mais leve que a oncologia, né? E espero poder adicionar bastante aí na discussão com vocês. Tairo, agora é a sua vez. Prazer a todos, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Eu sou de Minas, mas fiz faculdade e residência na Unicamp e atualmente eu faço fellow de andrologia na Universidade de Indiana, que devo acabar aí nos próximos 2 meses, e depois vou ficar mais um segundo ano no MD Anderson, também na área de andrologia, e depois provavelmente retornando ao Brasil. Boa, então, nesse primeiro tópico que a gente vai conversar agora, a gente vai falar sobre quais foram as motivações que vocês tiveram chegar até a andrologia. Qual foi a escolha? Eu participei, assim, eu lembro muito bem no caso do Negres, porque Negres foi meu R+, lá no ABC. Mas eu quero que ele conte aí como é que foi todo o caminho para ele chegar à escolha dessa área de atuação como interesse e também como foi o caminho até ele chegar lá ao fellow com Ramasamy. Cara, então acho que você viveu um pouco o meu drama, né, no R5. A gente no R5 tem o estágio externo, tem férias e tudo mais, e a gente, na verdade, não começa a pensar muito nisso, ou eu pelo menos não comecei a pensar muito nisso antes do R4, final do R4, assim. E a gente começou a procurar lugar para fazer um estágio externo, e aí, em geral, a gente, até por conta das tradições dos últimos residentes, né, de terem ido para fora, a gente acabava procurando algum lugar fora, né. E aí, inicialmente, tinha pintado uma oportunidade, se eu não me engano, era em Houston também, mas acabou não dando certo. E aí, depois, apareceu essa oportunidade de fazer um observer, né, no estágio externo da R5, com o Ramasamy na Universidade de Miami. Tudo meio na correria, assim, de conseguir fechar o estágio.
porque eu tive que mudar muita coisa do que estava previamente organizado, né? Mas foi uma indicação do Leonardo Seligra, o Leonardo Seligra, que era assistente do ABC, na parte de medicina sexual, e ele tinha também feito uma espécie de estágio com o Ramassami na época, ficou um tempo lá, e ele gostou, e na época eu estava comentando, acho que com ele acabou falando, manda um e-mail para o pessoal lá do Ramassami, que ele é bem legal, assim, de aceitar observer, ele tem esse costume, né? Eu mandei e-mail, né? Cara dura, que esquema brasileiro mesmo, cara dura, vamos nessa, manda e-mail, se o não a gente já tem, né? A gente aprende isso desde quando vai sair à noite pra fazer umas paqueras aí. E aí deu certo, aí falou, pode ir no dia tal, comprei passagem e fui-me embora. Basicamente, o início foi esse, né? Aí, obviamente, eu até falo assim, as estrelas se alinham às vezes, né? E aí as oportunidades são criadas, né? A gente, até pela própria rotina de residência do cara, não, vamos fazer tudo, chegar cedo, operar, ir embora tarde, fazer pesquisa. Não sou o mais fã, mas a gente acaba tendo que aprender com essas coisas. E aí é que ele deu um gás mesmo no estágio. E por um acaso o Ramassami estava abrindo uma segunda vaga de fellow na época. Ele tinha um fellow, ele tinha um volume bem bacana, tinha um volume de pesquisa muito grande também, e ele queria uma segunda vaga de fellow, só que até pelo prazo, né, como eu fui em novembro, e o match geralmente se o Tyro me corrija, o match geralmente é em maio, não é isso? Que Exato. sai o resultado final. Exato. Então é meio que nessa época da UA ali, assim. Então já tinha passado esse tempo para ele botar a segunda vaga de fellow no match, e ele queria abrir de qualquer forma um fellow, e não sabia se ia abrir no ano de 2019, foi o ano que eu fui, ou se ia abrir para 2020. Mas assim, por algum acaso ele acabou gostando do jeito que eu trabalhava e ofereceu a vaga do fellow para mim. Aí é novela, né? Porque mudar a esposa, cachorro, não sei o quê. Aí eu falei, vou pensar, falar com a minha mulher, né? Que também não dá para acabar o casamento porque você vai pro fellow, né? Mas aí acabou assim, a história, resumidamente, até o ponto de oferecer a vaga do fellow foi mais ou menos isso. Lá por volta da terceira semana, assim, do Observer, ele falou, não, esse cara aí não é maluco, ele gosta de trabalhar, parece que estudou um pouquinho na residência, dá para aceitar um cara desse para fazer o fellow. E, assim, acho que Miami, até pelo fato de ter outros brasileiros, o pessoal já ter tido experiência em outras áreas, né, com brasileiro, acaba abrindo tirando aquela imagem ruim, né, de que o brasileiro é o cara meio preguiçoso, só gosta de gandaia, etc. Então foi basicamente isso, assim, o início. Deu um trabalhinho, mas aí pronto. Acho que alguns pontos importantes aí que Negs falou. O primeiro é que o processo para você fazer o fellow nos Estados Unidos é bem diferente da Europa e é mais difícil, principalmente pelo fato que você vai fazer lá seus steps, é bem diferente do que a gente faz na Europa. Não tem tanto esse apelo que a gente tem nos Estados Unidos. Outra coisa importante, acho que Negs falou, é que é complicado a gente acabar também tendo que uma organização, e às vezes alguma coisa de última hora também pode mudar. E aí eu queria saber contigo, Tário, como é que foi esse teu processo, como é que tu chegou no fellow? Eu sei que você fez inclusive um fellow antes no Brasil, e que não tem nada a ver com andrologia, e como é que foi esse teu interesse pela área aí, como é que tu chegou até esse ponto? A minha história é um pouco diferente da do Thiago, mas no geral acaba sendo um pouco similar, porque eu acho que depende tanto de um esforço seu, obviamente, de você estudar, aplicar para os steps e tudo mais, mas também contar aí com um pouco de sorte mesmo, por exemplo, o Ramassami estava abrindo uma segunda vaga do fellow e comigo foi uma história semelhante, assim, porque realmente nos Estados Unidos é um pouco bem complicado você competir com um americano que está saindo da residência. Então, os casos que eu conheço, em geral, são pessoas que trabalharam bem, que fizeram tudo certinho, mas também teve um pouco de sorte de estar no lugar certo na hora certa. Então, comigo,
eu já estava interessado em fazer. Eu sempre gostei da ideia do fellow, porque eu acho que na residência a gente tem um ensino bom, mas muito difuso entre todas as áreas, e eu acho que é muito importante aí nos primeiros 5 anos que você sai, que você está na sua prática clínica, você ter pelo menos uma área que você quer se dedicar e você ter um alto volume clínico e cirúrgico em uma área específica. E obviamente você pode trabalhar em todas, acho que no Brasil todo mundo faz de tudo um pouco, mas você tem que ter uma área de expertise. Então acho que o fellow é fundamental para você criar o volume cirúrgico e clínico logo que você sai aí da residência, que eu acho que isso faz um diferencial muito grande. E eu me formei na residência logo na pandemia. Eu saí da residência, a pandemia começou, então o início foi um pouco difícil. Foi na época que eu aproveitei para estudar para os STEPs e comecei a me interessar pela área. Já tinha interesse na área da andrologia, e eu acabei conhecendo a Helen pelo Twitter, na verdade, que é uma área ali que o Brasil valoriza pouco. Isso é um conselho que eu dou para todo mundo que tem interesse de ir para fora. Cara, abra uma conta no Twitter, porque todas as oportunidades vão estar lá. E a Helen, ela estava abrindo o fellow dela, e esse processo do match que o Thiago mencionou, ele é um processo longo. Geralmente a pessoa aplica no R4, em junho. Né? Isso, geralmente eles aplicam no R4, em junho do R4 deles, e aí vai o processo de entrevista até dezembro, e o resultado sai aí próximo a AUA, como o Thiago mencionou, em maio do ano seguinte, para a pessoa começar em julho. E quando a Helen foi aprovado o fellow dela, ela já havia perdido o match. Então, na verdade, o fellow dela que ela poderia aceitar pelo match seria em julho de 2024, que é o cara que está começando agora. Então, ela teve a abertura da vaga, mas teria que ser fora do match. E foi aí que ela postou nas redes, eu entrei em contato com ela, a gente fez uma entrevista, tinha outros candidatos, mas foi isso, foi estar no lugar certo, na hora certa. Eu apresentei, fiz a entrevista e estou aqui acabando o ano com ela. Só fazer um comentário que eu acho que até... Foi mal, Arthur, rapidinho. Fazer um comentário que eu acho que é até interessante, e é parte até para o raciocínio do pessoal, assim, que, o cara vai para os Estados Unidos, acho que diferente do que aconteceu contigo também. O cara vai para os Estados Unidos, vai fazer como, né? 1 ano nos Estados Unidos, o Tairo é milionário, a gente não tá sabendo. O que acontece? Não, tem um salário, você ganha como... Eu quando eu fui contratado lá, né, que você acaba sendo contratado como se fosse um vínculo de trabalho mesmo, tem direito a plano de saúde, etc. E eu fui contratado como R7 lá. Então eu recebia o último ano de salário, e os salários de residente vão aumentando conforme o ano. Apesar de geralmente trabalhar mais no começo, você acaba ganhando mais no final. Então, quando você é contratado para um Clinical Fellow, em geral, você tem que ter algum tipo de remuneração, que é uma coisa meio que trabalhista, que aqui no Brasil é um pouco diferente, né? E é uma remuneração confortável. Dá para você viver, não é um negócio que, meu Deus, vou ter que levar dinheiro do Brasil, ou vou ter que, sei lá, trabalhar de alguma forma extra lá, não. Até porque nós brasileiros que fizemos residência no Brasil e vamos fazer o fellow fora, a gente não tem a full license lá. Então acaba que a gente meio que só atua sob supervisão. E esse atuar sob supervisão é atuar sobre o cara que te colocou no fellow, a Ellen no caso do Tairo, eu, o Ramasami. E nesses casos você não consegue assumir um trabalho extra, nada desse tipo, ou mesmo entrar numa escala como tinha lá, uma escala de sobreaviso da urologia, por exemplo, que você consegue ser remunerado, entendeu? Então tem essas coisas aí que a gente acaba tendo essas restrições. Em relação até um ponto anterior que o Tegris tinha falado, era só uma questão de complementação, e já pegar o gancho com o que ele falou atualmente, eu acho que o papel que outros fellows anteriores têm no serviço tem impacto sobre o que você pode ter de ganho lá e até a possibilidade de você entrar. Pelo menos para mim foi também assim quando eu estava em Lisboa. Então os bons resultados de fellows brasileiros anteriores a mim também tiveram impacto para eu conseguir chegar lá. Óbvio que tem outros fatores, mas isso tem impacto positivo. Eu acho que isso ajuda. É questão do networking, né? Eu acho que isso foi um dos fatores que me ajudaram bastante. Tanto eu ia comentar esse ponto porque é importantíssimo. Assim, eu acho que atualmente, pelo menos dentro da Andro, eu acho que os brasileiros têm uma reputação
muito boa dentro da sociedade. Isso foi um fator, com certeza contou, porque a Helen, ela é muito amiga do Ramasamy e ela foi atrás do Ramasamy, que já conhecia o Thiago. Então, assim, apesar de eu não ser próximo do Thiago, antes de tudo, querendo ou não, são referências que contam. A Helen fez o memorial dela, fez o fellow dela no memorial, que tinha lá o Dr. Eduardo Miranda também, e o Dr. Leonardo, que é da BC, ficou lá um tempo também, acho que ele fez um research lá. E ela foi atrás de todos eles me recomendaram, então acho que realmente esse networking é fundamental. Acho que tem um impacto muito importante. E aí, até pegar um gancho aí com o que o Negro tinha falado, me conte aí da parte de vocês, como é que era a rotina do Fellow, e aí eu quero também que vocês incluam alguns ganhos que vocês tiveram, até adaptações que vocês tiveram na vida de vocês. Vocês ficaram bastante tempo, o Tyler ainda vai ficar um pouco mais, ainda mais tempo. Queria saber como é que foi aí esse período que vocês ficaram por lá. Começar aí, pode começar, Negs. Cara, assim, Miami é bem abrasileirado, né? Então, assim, é um clima muito parecido. Então, nesse sentido, as adaptações climáticas foram muito tranquilas, não tive dificuldade nenhuma. Vou fazer um apanhado geral, porque, assim, eu falar da rotina do serviço é uma coisa que provavelmente vocês já sabem. Mas eu acho que, assim, que você chega lá, você faz o quê? Então, eu cheguei com minha malinha nos Estados Unidos, aluguei um Airbnb e fui atrás de um apartamento. Lá é muito diferente do Brasil, que aqui no Brasil você entra no apartamento, vai visitar vários apartamentos, e aí, enfim, vai... Lá nos Estados Unidos é meio um negócio, meio Amazon, assim, você vai, olha lá no site, gostei desse aqui, gostei do outro ali, e aí pronto, você aluga, e é isso, você dá um depósito, aí por isso, assim, acaba que a gente tem que levar dinheiro, porque como a gente não tem uma espécie de fiador, não tem nenhuma garantia nos Estados Unidos, você tem que levar uma grana para você deixar como depósito para a segurança do apartamento. Então, nesse sentido, você acaba tendo que levar uma graninha. Mas depois é uma grana que você pega de volta. E aí, adaptações em relação a Miami, tudo era muito próximo. Assim, eu morava em Brickell, que é o centro financeiro, então eu fazia muita coisa a pé. E para ir para a faculdade mesmo, eu usava o metrô, né, que é o trem de superfície, no caso. Que não é Miami, todo mundo pensa em Miami Beach, né? Mas na verdade eu ficava na cidade mesmo. Então essa questão de adaptação de transporte talvez seja um pouco diferente em Indianápolis, mas em Miami eu usava muito Uber quando precisava e o metrô mesmo, que era 3 estações da minha casa, era bem tranquilo. Questão de rotina, assim, nada que a gente já não tenha passado pior na residência. Passa cedo para ver os casos. O Ramasamy gosta de operar 7 e pouquinho, então chegava uns 45 minutos antes, que aí, diferentemente do serviço de SUS, o cara que está operando lá contigo é um cara particular, entendeu? Então ele requer, né, um certo tratamento diferente. Então você tem que se portar de uma forma que talvez seja uma forma mais formal do que talvez você se portaria no serviço de SUS, não minimizando um ou outro, mas você acaba tendo uma diferença, né? Então, você faz as prescrições, assina os termos, tira a dúvida de cirurgia e etc., resolve burocracias, mas assim, o fluxo de funcionamento do hospital ocorre independente de você. As suas funções, obviamente você que faz, e as funções de cada um você não precisa lembrar ninguém que as coisas precisam ser feitas, né? Então, a partir do momento que o paciente está marcado, foi assinado o termo, está tudo certo, o paciente já passou em avaliação anestésica, não tem anestesista que vai ganchar, não tem muito essa coisa, entendeu? Estados Unidos é um esquema produção, então o cara só vai ser ganchado se realmente ele precisar ser ganchado. E aí vai para a sala e eles te avisam, tá na sala, pode ir lá e tal, e pronto. Então a rotina era bem tranquila. Em relação ao ambulatório, a gente tinha dias bem extenuantes, assim, de ambulatório. Quinta, que era um dia grande de ambulatório, que era manhã e tarde, a gente vinha em média aí 80 a 90 pacientes. Porque o Ramasamy acabava que drenava praticamente tudo de infertilidade, e ainda assim tinha os casos de medicina sexual que sempre aparecem. No ambulatório eles fazem muito procedimento, né? Então, Vazé, cistoscopia, Xiaflex, faz os chips, né? Os pellets de testosterona.
E é nesse momento também que você faz os trials, então esses pacientes aparecem também nesses dias. Só que a rotina de atendimento lá é um pouco diferente. Tem um enfermeiro que faz uma triagem inicial, ele bota o paciente na sala, pega sinais, enfim, adiciona as informações básicas. O fellow entra, faz a anamnese completa, e aí, assim, registro de prontuário nos Estados Unidos é uma coisa séria, então existe um cuidado gigantesco com o registro de prontuário, no sentido não só do notes, que eles chamam, né, de você, a história clínica, mas de também botar o aconselhamento que você fez. Então, a gente tinha uns smart phrases lá que fazia, você colocava e aí já aparecia um texto padrão, assim. Mas eles dão bastante importância para isso. Solicitação de laboratório, o paciente não leva nenhum papel, né? Tudo online. Você faz a solicitação e dali já manda para o laboratório, e é o laboratório que o paciente já vai. Então, se ele faz o exame de sangue no Quest, você já manda para o Quest o pedido de exame de sangue, ele vai chegar lá, o pedido vai estar lá. A receita do paciente, precisa prescrever não sei o que lá. Você faz uma prescrição de clomifeno e ele já vai pegar na farmacinha dele, que é do lado do Walgreens e não sei aonde. Então, você não fica dando papel nenhum para o paciente, entendeu? É tudo informatizado, ele tem acesso, inclusive, a prontuários de outros serviços. Então, às vezes a gente atendia paciente que vinha de Nova York e você abria o prontuário e aparecia o prontuário do pessoal que atendia lá em Cornell, por exemplo. Então, tem essa integração que é muito bacana, bem legal. Então, assim, grandes diferenças e que eu acho que ajudam muito o paciente a não perder a receita, não esquecer de fazer o exame e, não fiz porque não tinha o pedido. Não, o pedido já está aonde você tem que ir. Então, eu acho que essas coisinhas, assim, são coisas que, com o tempo, a gente poderia integrar aqui. Exato, até falando sobre isso também, Tário, eu queria ver tua opinião, assim, também falar um pouco sobre como é que era a tua rotina lá no serviço, e o que é que você viu e que você está vendo que você acredita que isso pode ter um impacto na tua prática clínica. Eu sei que é muita coisa, mas assim, o que você chama a atenção da tua rotina atual, o que você vai tentar aplicar aqui quando você voltar? Uhum. A rotina é semelhante aí à do Thiago. A gente tem, dos 5 dias da semana, a gente tem 2 dias de cirurgia. A Helen faz medicina sexual e também fertilidade. O dela é um pouco mais equilibrado, eu sei que a Ramassa é bem mais focada em fertilidade. Nos dias de centro cirúrgico, como ela, nesse ano que eu fiquei lá, ela não tinha um residente, então eu era o fellow e o residente, então principalmente dias cirúrgicos assim, eram bem puxados, porque, como o Thiago falou, tem que chegar, fazer toda a parte de rotina do centro cirúrgico, e lá ela ainda tem um volume de telemedicina muito grande, então entre casos cirúrgicos eu sou responsável por fazer as teleconsultas, então entre um caso e outro praticamente você não consegue parar. No ambulatório também tem os procedimentos e tudo mais, que eu acho que isso é uma de aprendizado que eu vou com certeza trazer para cá. Eu acho que é uma eficiência que eles têm de rodar os pacientes no ambulatório. Lá a gente fica eu, a Helen e mais uma enfermeira, e a gente vê em torno aí de 45, 50 pacientes num dia, junto com procedimentos como vazé, às vezes faz tese ambulatorial também, Xiaflex e os pellets de testosterona. Eu acho que realmente a importância que eles dão pro prontuário é uma coisa que eu acho que aqui no Brasil a gente falha muito nisso, especialmente porque lá a gente não tem a full medical license, né? Então a pessoa que é o responsável por você, ela literalmente escreve no prontuário de que ela concorda e assina embaixo com a sua conduta, então é uma responsabilidade muito grande e principalmente nos primeiros meses do fellow, requer que você escreva muito bem, porque é um jeito que o cara vai entender qual foi o seu raciocínio para você dar aquela conduta para o paciente. Então, isso daí foi com certeza do que demandou mais esforço da minha parte no início, porque não só para garantir a qualidade do prontuário, mas também para aquela pessoa que está assinando por você, ela entenda qual foi sua linha de raciocínio e gradualmente reconheça aí e te dê mais autonomia, né, e capacidade para você lidar com os pacientes sem ela estar ali o tempo inteiro, porque ela vai confiando no seu trabalho, né? Mas de trazer para cá para o Brasil, com certeza a eficiência de lidar com o paciente no ambulatório, eles levam muito a sério a medicina baseada em evidência.
Então, realmente principalmente conversar com o paciente, mostrar o que há de mais moderno na literatura. No Brasil, eu sinto que tem a gente é mais paternalista, né, de decidir para o paciente o que é melhor para ele, e eu sinto que isso é cultural. Tem muito paciente que às vezes interpreta mal o médico que não decide por ele qual seria o melhor tratamento. Lá é bem diferente, lá você chega lá com tudo que é possível fazer para o paciente escolhe baseado em tudo aquilo que você apresenta. E eu particularmente acho que isso é até mais benéfico se você souber lidar e explicar tudo muito bem para o paciente. Isso é outra coisa que eu pretendo aplicar aqui quando retornar. Eu queria Uma coisa... fazer uma pergunta, assim, Pedro. entrando nesse assunto aí da questão de uma diferença marcante aí da medicina americana para a nossa, essa questão médico-legal é muito marcante, né, na realidade deles. E vocês dois viveram uma área de atuação muito peculiar, que lida com a sexualidade, lida com a genitália. Como que era essa abordagem? É um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui, da forma técnica que a gente faz, ou se existe algum cuidado a mais, era realizado nesse sentido. E depois, essa eu vou mandar para o Negres. E para o Tairo, a gente tem, felizmente, hoje na urologia, uma mudança do perfil demográfico do profissional urologista. Ainda é a especialidade, a maioria é de homens, mas, felizmente, esse cenário tem mudado e as mulheres estão cada vez mais presentes e dando exemplo aí. A gente percebe que talvez uma das últimas áreas que elas estão ingressando é a andrologia, justamente por essa questão também da abordagem, do próprio paciente se sentir um pouco mais à vontade. Talvez seja a última área ainda que falta esse ingresso pleno das mulheres. E o Tairo tem uma chefe mulher, que é referência da área. Então, primeiro eu vou passar para o Negres, essa questão médico-legal, e em seguida para o Tairo. Cara, vou precisar parar um pouquinho só porque o meu fone deu pau aqui. Pera aí. Eu não tô conseguindo ouvir vocês. Pera aí. Eu tô ouvindo muito baixinho, na verdade. Pera aí, rapidão. Tranquilo, o Diogão faz uma pausa. Vocês sabem pausa, aqui Diogão. configurar isso? Não. O fone sem fio, funcionando. ele costuma dar BO. O problema é o fone sem fio, cara. Deve ter a bateria, não foi não? Porque às vezes o meu eu já tirei meu fone, porque a bateria já acabou. Do nada dá um pau. Também. Pra vídeo chamada. Eu não consigo viver sem, cara. Sendo muito sincero, bicho. Pra tudo na vida eu uso o AirPod. Não tem como. Só vou pra malhar. E, ouvindo aí, Negres? Agora? Não, agora voltou. Pô, do nada ficou mudo. Eu ajeito uma aí, tá? Conseguiu ouvir minha pergunta, Negres? Não, eu não consegui, tá muito baixinho. Eu tava tentando ouvir, mas... Tranquilo, então eu vou repetir. Imagina, a questão das diferenças marcantes, a gente interrompe a gravação quando eu fiz a pergunta e depois a gente retoma com a sua resposta. A pergunta foi no sentido de ser uma característica, uma diferença marcante da medicina americana, é a questão médico-legal. E vocês estão numa área de atuação que lida com a sexualidade, que lida com a genitália, exame físico e tudo mais. A minha pergunta é se existia alguma particularidade nesse sentido que era marcante a diferença entre o que a gente faz aqui no Brasil e para os Estados Unidos, ou se simplesmente não foge do padrão. Então, assim, na verdade, até se você pensar, eles são muito mais, eu acho que até a palavra, não sei nem se é agressivos, em fazer algum tratamento cirúrgico, por exemplo, a disfunção erétil, né? A grande questão que eu acho é a questão de você realmente registrar em prontuário, né? Obviamente, acho que médicos de grande volume de cirurgia, todos devem ter seguro médico, mas o fato de você ter essa questão de um bom registro, né? Uma boa descrição cirúrgica, e aí para todas as coisas eles têm meio que um texto padrão bem, bem detalhado. E nesses textos, eles, por exemplo, você vai aconselhar um paciente a fazer uma prótese peniana inflável. Aí no final, tá lá, eu conversei com fulano de tal e expliquei o problema dele, que é disfunção erétil de origem orgânica.
o paciente já foi submetido a tratamentos via oral com falha terapêutica, discutir as opções de tratamento, dentre as opções foi ofertada a possibilidade de prótese peniana. Aí tem uma outra smart phrase de prótese peniana. Discuta o procedimento de prótese peniana, complicações de tal, os benefícios, discuto que a sensibilidade vai ser mantida, aquelas coisas que a gente sempre fala, né? Mas talvez não tenha uma descrição tão rigorosa em nossos prontuários aqui no Brasil sobre as complicações, a não ser o termo que a gente às vezes usa da SBU, né? Acaba tendo uma descriçãozinha melhor em relação a isso. Mas acho que os cuidados são muito em relação a isso. O assistencialismo lá, ele é um pouco menos pessoal, que eu percebo, assim. Então, as consultas são mais objetivas. O Ramassami entrava assim, então você tem disfunção erétil, eu já vi aqui que o Thiago escreveu isso, você já falhou as terapias, realmente, o seu caso é para prótese peniana, Labombita, e aí meio que já passava o contato da Cindy, que era a pessoa que marcava as cirurgias, e aí ele pedia autorização para o convênio, enfim, tinha toda essa questão. E assim, muitas das dúvidas que a gente discutia com o paciente, prescrição e tudo, era respondido por e-mail, que é um sistema que acho que a gente não usa tanto aqui para esse tipo de coisa. Então, você abria a caixa de e-mail entre uma cirurgia e outra, tinha, sei lá, 20 pedidos lá de paciente e a gente ia respondendo. E aí ia resolvendo, precisa renovar a prescrição, o paciente fulano de tal, sei lá, tá com algum edema escrotal ou precisa voltar em consulta para fazer um novo pellet de testosterona. Então, tinha muita coisa dessa parte de assessoria que era feita por e-mail e acaba que o paciente de lá, eu acho que ele se sente até amparado porque tem resposta rápida, o time é grande. Então, se o Ramassami não respondia, eu respondia. Se eu não respondia, o enfermeiro às vezes responde também, principalmente quando é alguma coisa mais simples, né? E acredito que isso acaba deixando o paciente mais tranquilo, entendeu? Essa questão do e-mail, realmente, quando eu fui lá em Portugal, também vi o Arthur executando essa ferramenta e realmente a gente utiliza pouco no Brasil e ela é bem eficaz, né, no sentido de acolher o paciente. E só mais um gancho em cima do que você falou, Negris, essa questão da documentação, né, e a medicina americana tem um apelo maior para exames complementares justamente para dar esse tipo de respaldo. Eles utilizam, via de regra, o Doppler peniano com a frequência maior do que a gente está acostumado aqui? Acho que sim. Lá tinha o 8 e o 80. Então, por exemplo, aqui se você indica uma varíola por convênio, por exemplo, o convênio, se não tiver um ultrassom, acho pouco provável o convênio liberar. Lá, até por conta de a classificação de varicocele e a indicação de cirurgia ser baseada em exame físico, não em ultrassom, a gente raramente pedia ultrassom, entendeu? A não ser que tivesse, por exemplo, o achado de alguma outra coisa, por exemplo, no testículo, aí justificaria fazer um ultrassom. Caso contrário, não. Documentação de exame físico, avaliado pelo médico e tal, ótimo, passava para o convênio. Já a prótese peniana, doença de Peyronie e pacientes que tinham sido submetidos aí à prostatectomia radical tinham alguns exames complementares que eu acabei muitas vezes adotando aqui na prática, principalmente quando tem algum caso um pouquinho mais complexo. Então, Peyronie, eu sempre faço Doppler, tá? Porque a foto que o cara tira em casa, geralmente é a foto torta, é a foto que o cara tá nervoso, tá tremendo, não consegue ver direito a curvatura, e aí se basear nessa foto para você indicar uma técnica ou outra, eu acabo indicando. Pelo menos um teste de ereção fármaco-induzida no consultório. Pelo menos acho que isso caberia. Agora, tem alguns casos que eu acho que foram talvez super indicados. Acho que sim. Agora, para prótese peniana, eu acredito que é interessante documentar, até para um resguardo seu mesmo, seja lá ou seja aqui. E a cistoscopia, né, a uretrocistoscopia que a gente fazia para pacientes aí pós-radioterapia, pós-prostatectomia radical, para você não achar uma estenose de uretra logo no início da cirurgia e ter que abortar um caso, entendeu? Até porque muitas vezes o povo já vai meio que abrindo as coisas da prótese,
o reservatório, às vezes já fica pronto. Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente fazia. Então, tem esses exames que eu acabei adotando alguns deles, talvez não na mesma intensidade, mas eu adotei sim. Excelente. Agora eu vou passar a bola pro Tairo, questão feminina na andrologia. Eu acho que a gente está vendo aí claramente a presença cada vez maior das mulheres na urologia, acho que todas as áreas cirúrgicas, e a andrologia é um caminho natural também, que a gente tem uma presença maior das mulheres, que, ao meu ver, só tem benefícios, né? Eu tive a sorte de estar com a Helen, realmente, eu acho que seriam dois caminhos. Eu acho que, infelizmente, ainda tem uma barreira para a mulher entrar no mercado da andrologia, principalmente de fellows e tudo mais. A própria Helen descreve inúmeras situações que ela viveu durante a residência e durante o fellow, que infelizmente a gente sabe que existe. Mas em relação aos pacientes, eu particularmente não vejo nenhum problema do ponto de vista dos pacientes, até mesmo porque eu acho que é uma questão de gosto pessoal. Tem paciente que vai se identificar um pouco mais com o médico homem, tem pacientes que vai se identificar um pouco mais com pacientes mulher. Então, obviamente, aqueles pacientes no consultório dela, todos eles, muitas vezes, estavam lá porque eles preferiam passar com uma médica mulher, o que também ocorre com as meninas aí. Tem mulher que prefere passar com ginecologista homem, tem mulher que prefere passar com ginecologista mulher. Acho que se você for competente do ponto de vista técnico, você for cordial, souber lidar com os pacientes, eu acho que vai ter um nicho para todo mundo. E acho que no fim das contas, o realmente importante é você ser bom tecnicamente e saber lidar com o paciente. Eu acho que o sexo masculino ou feminino não vai fazer a menor diferença no longo prazo. Perfeito, que é o natural e o esperado, né? Exato. Uma pergunta agora, até para continuar contigo, Tairo, qual foi a diferença que você viu? E isso a gente sabe que tem, mas qual a diferença que você viu na estrutura para fazer pesquisa? Porque estou fazendo essa pergunta. A gente no Brasil, a gente tenta fazer pesquisa às custas de um trabalho muito árduo e às vezes de poucas pessoas. Poucas pessoas acabam tendo que fazer o trabalho para funcionar e a gente tem um resultado satisfatório. Eu percebi isso quando eu estava no ABC, porque são poucas pessoas que têm que se dedicar bastante, você tem que gostar muito para que você acabe acumulando funções e as coisas vão funcionando. Mas eu queria saber como é que foi o que você viu por lá e a diferença que você vê da pesquisa clínica de lá para cá. Uhum. Realmente a diferença é brutal. Primeiro de tudo, é valorizado, e é valorizado de diversas formas. Então, principalmente, uma coisa que eu acho que faz total diferença é banco de dados. Então, para todas as cirurgias, é criado um banco de dados imediato. Então, usa principalmente o REDCap, que é um banco de dados que você constrói do jeito que você consegue personalizar, do jeito que você quiser. E existe uma plataforma para todos os casos. Então, pós-prótese, cara, eu saio do centro cirúrgico e você já alimenta o REDCap com tudo que você precisa. Inclusive tem um sistema de survey que você recebe um e-mail falando assim, ó, você operou fulano de tal hoje, precisa preencher a ficha dele. Então você vai construindo aquele banco de dados e dali você gera inúmeros resultados, inúmeros projetos no futuro, porque você está constantemente abastecendo. As informações, obviamente, são muito mais fidedignas do que você ficar retornando ao prontuário. Então, isso daí melhora muito a qualidade dos seus dados. O prontuário ele é muito padronizado. Então, naqueles casos que você tem que revisar o prontuário, você tem uma padronização para recuperar aqueles dados. A universidade valoriza muito mais. Então, você tem diversos programas que você já consegue colocar o aluno de medicina para participar de pesquisa, inclusive principalmente durante as férias. Você tem programa que o aluno recebe uma bolsa para estar ali. Isso é ótimo porque ele participa da parte clínica, ele já começa a ganhar um ganho ali da experiência ambulatorial e cirúrgica junto com você. E é alguém que é capaz de fazer a parte árdua ali da pesquisa, de ficar revisando prontuário, de recuperar dados, que isso é uma coisa que consome muito tempo. E enfim, se você tiver alguém para te ajudar, isso é fundamental. E a outra coisa é dinheiro, cara. Assim, eles têm muito dinheiro. Recentemente, a gente conseguiu um grant aí para nossa instituição de um trabalho de prótese que a gente vai fazer.
eles trabalham muito com as empresas, né? Da prótese tem a Coloplast e a Boston, que são os grandes players lá nos Estados Unidos, e eles incentivam muito a pesquisa. Então, essa pesquisa, por exemplo, eu apliquei para o grant, a gente ganhou um grant de mais de $120 mil para fazer pesquisa. Então, realmente, dinheiro é uma coisa que faz. Então, eu diria que incentivo financeiro, organização dos dados, tanto no prontuário de uma maneira bem padronizada, de você criar um banco de dados, que aquilo te permite criar inúmeros trabalhos no futuro, e uma cultura mesmo de pesquisa, né? Que aqui no Brasil, infelizmente, se você não está dentro de um setor acadêmico, acho que não é uma cultura generalizada que a gente tem, e isso acaba dificultando muito, porque se você chega para um congresso, você vai ter uma ideia daquela pesquisa, se você não tem aqueles dados disponíveis, é muito difícil você recuperar aquilo baseado num prontuário não padronizado, sem dinheiro, sem tempo, sem uma equipe. Então acho que isso é um ganho muito grande lá. Para você, Negros, o que é que você viu aí de diferença? Olha que, justamente, como eu tinha falado antes, a gente veio de uma escola que o pessoal já valorizava isso, mas a diferença é muito grande, né? Eu acho que eu vou usar a palavra brutal também. Apesar do ABC, acho que assim, tem que tirar o chapéu pro trabalho aí que o pessoal do ABC, o professor Sidney, principalmente encabeçando aí, essa questão das pesquisas no ABC, acho que aumentou muito, né? O pessoal criou mais um interesse e tem que partir de alguém. Acho que nada melhor do que partir do dono do lugar, né? Então, acho que nesse sentido, assim, o ABC tem crescido muito, e eu acho que, assim, a comparação é principalmente, eu acho, talvez com o início da minha residência, ainda tinha bem menos pesquisa, né? Acho que o Torinho, que passou por aqui também, foi um dos grandes caras que eu acho que alavancou muita coisa de pesquisa. No ano seguinte, o Cris, o Cristiano Pazeto, que também trabalha em São Paulo. No meu ano, muito mais do que eu, o Willi, né? E aí foi, acho que criando uma linha de, entre aspas, pesquisadores, né? E isso acaba despertando, eu acho que é uma coisa interessante. Já nos Estados Unidos é uma coisa que vem de muito antes. Todo mundo, muita gente teve um projetozinho de PIBIC quando era da graduação, mas assim, lá é uma coisa que é diferenciada. Eu, por exemplo, durante a minha graduação, eu não tinha estímulo, pelo que eu me lembro, assim, de, vamos publicar numa revista indexada, né? Eu pelo menos não me lembro, assim, olha que a gente fez faculdade em grandes centros e, teoricamente, era para ter mais acesso a essas coisas, né? Então lá, o Ramassami, ele é um cara, acho que dentre as muitas qualidades que ele tem, ele é um grande gestor de pessoas. Então, ele conseguia gerir muitos projetos ao mesmo tempo e saber o que está acontecendo em tudo. Então lá, a gente tinha em média 60 a 65 projetos em andamento simultaneamente. E dentre assim, revisões literárias, ensaios clínicos, revisão sistemática, meta-análise, estudos de laboratório mesmo, de área básica, então tudo isso rodando ao mesmo tempo. Então ele tinha uma equipe grande, né? Aí, obviamente, na época o Tom, que era o meu fellow junto comigo, a gente ajudava bastante, tanto que eu saí com, sei lá, de 15 a 20 trabalhos publicados no ano que eu fiquei. Então, rodou bastante, assim, essa questão. E é o que o Tairo falou, assim, é dinheiro e é reconhecimento. Então, da semana que o Ramassami tem dos 5 dias, um dia era de pesquisa. Na quarta-feira ele não operava e nem via ninguém, era só pesquisa. E aí ele ia no laboratório, via a área básica, ele se reunia com os estudantes para discutir alguma coisa, ele checava, né, o andamento dos ensaios clínicos, e eu acho que grande parte disso ele conseguia fazer porque ele enxergou pessoas em que ele podia confiar para levar setores de projetos para frente. E aí ele conseguia delegar muita função de acordo com a sua capacidade. Então, por exemplo, eu cheguei no começo, eu era meio, né, lerdinho com essas coisas,
Então ele me deu coisas mais simples para eu começar a fazer. E aí eu fui melhorando, fui estudando e tudo mais. E ele foi me dando mais projetos para eu ir tocando, entendeu? Então ele vai enxergando suas limitações, digamos assim, e vai te dando mais funções conforme que você vai melhorando. Mas é isso, ele teve um grant ele conseguiu um grant de mais de $1 milhão lá, no ano. E ele sempre conseguia aplicar grant, ou sempre conseguia financiamento, seja de outras formas. Os Estados Unidos tem uma coisa que o Brasil, eu acho que não tem, que é doação. Lá tem os ricões, assim, e eles, por exemplo, gostam de ter o nome deles em algum lugar. Então, eles fazem doações. Lá tem agora, Destat, se não me engano, fez uma doação lá para a disciplina de urologia, e aí o nome da disciplina de urologia agora, eu não sei se é Destat exatamente o nome, mas é o nome fulano e tal, disciplina de urologia. E o cara fez uma grande doação. Então, tem todo esse dinheiro que chega, tem um reconhecimento. Eles têm a mão de obra que é muito qualificada, a gente tem que tirar o chapéu para isso. Os estudantes de medicina sabem muito a parte de pesquisa, a parte de metodologia. Pô, a gente nem precisava de estatístico, pra você ter ideia. Tinha estudante de medicina que fazia análise estatística completa. Isso de qualquer coisa, seja meta-análise, seja um ensaio clínico que precisava rodar alguma coisa. Então isso realmente, assim, eu tiro o chapéu porque os caras têm uma qualificação muito boa em relação a isso. E eles são treinados para apresentação. Isso é uma coisa também que eu tive dificuldade no início. Eu cheguei no Fellow, no mês seguinte, ou no mesmo mês, na verdade, eu já tinha uma apresentação na SMSNA. E aí, você sobe lá no pódio, fala em inglês, sendo que a última vez que eu tinha apresentado era em português, num congresso em Salvador, se não me engano, uma coisa assim. Então, é uma mudança muito brusca e esse treinamento eles têm desde sempre, assim. E eu acho que a Ellen também tem isso, o Ramasamy tinha apresenta aí, e aí, como que tá? Não ficou bom, tem que apresentar, tem que falar isso, isso e isso. Então, é um cara que realmente te orientava muito no início. Depois que você pega a prática, acaba que você precisa de menos vigilância, digamos assim. Então, depois que você aprende de verdade, acaba que ele te solta mais. Obviamente, isso foi um tratamento que eu tive de diferente do Tom, que já era um aluno da Universidade de Miami, já tinha feito experiência lá, então ele já passava com o Ramasamy há muitos anos e já tinha meio que esse treinamento, entendeu? Mas a área de pesquisa lá é uma coisa absurda, assim, um negócio gigantesco. Pegs, até continuando contigo, depois eu vou perguntar a Tyler, vocês estão em momentos diferentes do Fellow, né? E até do impacto que cada um perceber na prática clínica. Para você, Negs, na tua opinião, o que você acha que o Fellow teve de impacto na tua carreira atualmente? Quais são os ganhos que você acha que você tem, o que você faz hoje em dia? Diz aí pra gente. Cara, assim, quando eu voltei de Miami, eu morava em São Paulo, e quando eu voltei praticamente direto para Maceió, que é uma cidade que eu não moro, não tenho parente. Quem morava aqui era minha esposa, né? Então, obviamente, o início foi difícil, porque eu não conhecia ninguém, e a inserção no mercado demorou um pouco por conta disso. Mas eu acredito que demoraria muito mais, ou talvez eu nem tivesse me inserido de uma forma tão razoável, se eu não tivesse uma especialização de peso, né? Hoje em dia, eu acredito que ainda não cheguei aonde eu queria chegar, que é trabalhar só com andro. Eu acho que é uma realidade talvez um pouco mais distante no Nordeste, principalmente, em que a gente não tem um grande centro onde o volume de pacientes é imenso, e ainda assim tem muita gente com pouco recurso e acaba passando com outros colegas que são conveniados de convênios que, por exemplo, você não atende. Mas eu acredito que eu esteja bem inserido. Hoje eu recebo paciente de colegas urologistas que acabam passando para mim coisas como varicocele, que em teoria a maioria está muito bem treinado para operar. Mas eu acho que a gente prova o seu valor, né, mostrando o resultado, né? Então, a gente mostra que a técnica é melhor, o microscópio, o microdoppler,
e todas essas tecnologias associadas ajudam a gente a fazer uma cirurgia, por exemplo, de melhor qualidade. Ou, por exemplo, uma prótese inflável que aqui no Brasil muitos não têm tanto contato ou com a frequência que a gente gostaria de ter, né? Então, às vezes, chamar um cara que já colocou um pouco mais de prótese te dá uma segurança maior, até por conta de ser um produto caro, e aqui no Brasil, em geral, é feito de forma particular. Então, nesse sentido, eu fui começando a me inserir dessa forma. Aí, acho que até uma dica para quem é andrologista e está saindo, né, do fellow é tentar se alinhar com os ginecologistas, né? A gente atuando nessa parte de infertilidade precisa ter um canal direto com eles, porque infelizmente, apesar da gente tentar orientar, fazer post no Instagram e etc., o problema em geral é da mulher, até que se prove o contrário, né? Tem essa mentalidade até hoje. Raramente é o contrário, tipo, nossa, faz o espermograma aí, porque o seu é muito mais fácil de avaliar, e depois se tiver alguma coisa, se tiver tudo normal, eu vejo a minha parte. Raramente é dessa forma, pensando que o homem é o problema, a não ser que exista um grande motivo para isso. Mas o alinhamento com os ginecologistas que são fazem medicina reprodutiva, né, acho que ajuda muito na inserção do mercado para esse tipo de coisa. Se você tiver num centro que já exista um centro de reprodução, acho que vale a pena ir lá, se apresentar, né? As pessoas só vão te conhecer se você se apresentar, a não ser que você já seja do lugar. Então, tem essa grande questão de se mostrar presente para essas pessoas, né? E aí até uma coisa que o Ramassami fazia isso no Fellow e eu adotei, assim, que era ter um contato muito íntimo, e aí por lá era e-mail, no sentido de, assim, você viu o caso e já dá um feedback pro ginecologista que está acompanhando. O cara ganha dinheiro com FIV, então se você vai indicar uma varico, o cara vai ter que segurar as contas dele, entendeu? Então, é uma coisa que você tem que passar um planejamento e você ter um contato, seja por WhatsApp, seja por e-mail, ou dar uma ligada, mandar um áudio resumindo o que você vai fazer, o cara vai se sentir muito mais incluído na sua decisão, né? Então isso é interessante, acabou que me agregou muito de dar esse respaldo para o ginecologista que me enviou o caso. Fala, dá uma segurada na FIV, que eu acho que a tua FIV pode ter um resultado ruim se a gente não operar a varicocele. E afinal ele vem de resultado, ninguém quer ter uma falha de FIV se existir uma causa que seja modificável que não foi tratada antes. Então esses respaldos foi coisa que eu aprendi de lá também, e tratar bem os caras, manda presente, feliz aniversário, né, tem que puxar um pouco o saco, que acaba que eles que mandam os pacientes pra gente, né. Acho que, assim, de forma geral, eu me devo muito ao Fellow. Acho que se eu tivesse vindo só com a residência, obviamente não estou minimizando a residência de urologia, até porque a residência acho que foi muito boa para mim, mas se eu tivesse vindo com a residência sem o Fellow, eu acho que eu teria muita dificuldade de ser inserido, porque, assim, hoje todo mundo faz o arroz com feijão, a maioria dos grandes centros de residência médica são treinados para videolaparoscopia, são treinados para uma varico, são treinados para uma prótese maleável. Então, a gente fazer alguma coisa que seja um plus, adiciona um pouco mais de tecnologia, mostra que você tem uma experiência, eu acredito que ajuda muito. E aí, só um parênteses para não tomar muito tempo, o Fellow me abriu muitas portas de aparecer. Acho que vocês vão entender o que eu estou dizendo, porque assim, no sentido de hoje eu sou mais convidado para fazer palestra de alguma coisa, falar em congresso sobre algum assunto, então quer queira ou não, as pessoas passam a te respeitar mais como um especialista, até pelo caminho que você trilhou, e aí eu acho que isso é muito válido. E tanto eu quanto o Tairo, estou falando assim que nós estamos como entrevistados aqui, mas temos assim grandes mentores que são pessoas que são referências na área, e acaba que os frutos dessas árvores são frutos de muito, entre aspas, muito boa qualidade, não querendo me gabar ou elogiar, mas no sentido de você ter um pedigree, entendeu?
E isso no Brasil é bem valorizado, acho que abre muita porta para você ter oportunidades para aparecer. Principalmente assim, eu estou numa região, Maceió. Qual que é a relevância de Maceió no cenário nacional da SBU? Zero. Não minimizando Maceió também. Mas se eu não tivesse o Fellow ou alguma coisa assim, eu acredito que eu não teria essas oportunidades de estar apresentando em congresso, de ser chamado para apresentar fora, entendeu? Eu acho que isso agregou muito na minha carreira, assim. Agora, esse gancho aí que Negres falou, a gente sabe que tem algumas dúvidas que passam quando a gente vai fazer um fellow fora do Brasil. Eu acho que entre elas é o seguinte: qual é o impacto que isso vai ter para a minha carreira? Ou eu só vou perceber aqui ganhos que são relacionados da seguinte forma: é um assunto que eu gosto, é do meu interesse pessoal e eu estou fazendo isso por mim. Eu acho que isso conta, é bem importante. Mas falando em uma época em que a andrologia tem um apelo mercadológico muito grande, em que a gente está aí vendo vários novos urofils surgindo, não só remodelamento, só questão da parte estética da genitália masculina, mas também outras tantas técnicas que acabam sendo utilizadas, às vezes por pessoas que não têm aí a formação para usá-las. Mas o que é que você acha, Tairo, para você, que você acha que vai ter impacto para a tua vida? Eu sei que você ainda não concluiu todo o tempo que você vai ficar por lá, mas o que você acha que isso vai ter de impacto, que você já teve, que você pretende ter de contato para cá e a aplicação disso no mercado brasileiro? Eu acho que o que o Thiago falou é muito válido. Eu acho que lá nos Estados Unidos eles têm acho que um dos grandes ganhos do Fellow é justamente a oportunidade de mentoria que a gente tem durante o Fellow, que é, no meu caso, por exemplo, que é o one-on-one, né? Porque basicamente eu e a Helen o tempo inteiro, e eles levam isso muito a sério, e a mentoria ela ultrapassa muito o treinamento técnico somente. É uma mentoria de como abrir um consultório, de como lidar com o paciente. Você pega uma pessoa que já passou por diversos problemas que você ainda vai enfrentar, e eles têm uma cultura muito grande de levar o nome. Então, várias vezes a Helen já falou: Tyron, você sempre aonde você for, você vai estar levando o meu nome. Então eu preciso que você seja um cara bom, porque eles realmente se importam e eles levam a sério isso, assim, de que eu sempre vou ter o pedigree da Helen. Então ela sabe aonde é que eu for, se eu for falar alguma coisa que tá errado, eu vou estar levando o nome dela. Então eles levam isso muito a sério, e essa mentoria deles vai desde um comportamento pessoal, você ganha muito o que o Thiago mencionou de congresso. Isso abre muitas portas, até mesmo fora do Brasil, porque a partir do momento que o seu chefe é bem visto, eles entendem que você também tem as características que ele valoriza, então eles te levam muito a sério, eles te dão muito mais oportunidade. Como você falou, acho que a andrologia é uma área que tem despertado cada vez mais interesse, mas infelizmente eu acho que ainda é uma área que não necessariamente todos os profissionais são bem vistos, tem muita coisa aí fora da medicina baseada em evidência. Então eu acho que o Fellow te traz um aprendizado pessoal, te traz um aprendizado profissional, mas ele te ajuda a ser valorizado tanto pelo paciente, que ele vai ver, ele fala: cara, esse cara estuda, esse cara se dedicou, esse cara fez uma formação baseada em evidência médica diferenciada. Então isso é bom para o paciente, e é bom também, eu imagino, ainda não retornei, mas acho que entre os próprios colegas médicos você vira uma referência de um cara que realmente quer saber o que é melhor para o paciente, não simplesmente vender ou fazer algo pela parte financeira pura e simples. Então eu acho que é um grande diferencial, acho que de fato te ajuda a se inserir no mercado, porque você vai ser visto como alguém que de fato põe o paciente e a medicina em primeiro lugar, e não simplesmente a parte mercadológica da andrologia, que com certeza é muito importante dentro dessa área, e acho que o Fellow te acrescenta muito nesse sentido. Tyron tocou num ponto que eu acho muito interessante, que é muito natural nos Estados Unidos e no Brasil a própria palavra já está sendo deturpada, que é a questão do método de ensino por mentorias. Justamente como surgiu a medicina na Grécia. Você tinha um mentor, os seus mentorandos que seguiam ele, e eu aprendendo de acordo com a personalidade, coisas não só técnicas, mas modo de pensar, postura, raciocínio. E
vocês têm vivido essa experiência de uma forma muito intensa, né? O Egg já viveu, o Tyro está vivendo de uma forma muito intensa, porque você está bebendo da fonte ali. Você Exato. está tendo a oportunidade de absorver coisas extraordinárias de uma pessoa que é destaque na sua área. E entrando um pouco nesse sentido, eu ia perguntar para os dois quais características dos seus mentores vocês têm admiração e que vocês estão conseguindo ou já conseguiram absorver e que vai fazer diferença na sua vida quando retornar. E aí eu falo de características não técnicas, não urológicas. Pode ir, Bom, a Helen, eu acho que ela tem uma capacidade de comunicação que é fenomenal. Ela realmente consegue pegar qualquer assunto e fazer e se comunicar tanto com o paciente quanto com outros médicos de uma maneira muito efetiva, objetiva e interessante, entendeu? Então acho que isso é uma coisa que é fundamental, porque comunicação é uma habilidade que é cada vez mais valorizada e ela sabe fazer isso de maneira muito, muito efetiva. Outra coisa que é muito interessante é uma ânsia que ela tem por ser sempre eficiente, tanto na parte clínica quanto na parte cirúrgica. Então, assim, não perder tempo na cirurgia, obviamente sempre fazer aquilo de maneira segura, mas a mais rápida e eficiente possível. E também uma padronização dos tempos cirúrgicos que aqui no Brasil eu vejo que não é tão demandada, mas lá realmente, assim, você tem uma padronização no tempo cirúrgico, você realmente fazer aquilo de uma maneira que quase que você não precisa pensar durante a cirurgia de tão padronizado que aquilo é. Então, assim, num caso padrão, ela até brinca assim, não é para você pensar, porque aquilo é para ser manual, instintivo, e isso realmente acho que faz a diferença no resultado final para o paciente, com certeza. Tyro, deixa eu perguntar rapidinho. Como é que tá aí a questão de receber a galera de fora para fazer um estágio, um observe, assim, tipo, a galera vai muito para aí, a burocracia é grande? Não, para fazer um observer não é muito burocrático, esse é um programa novo, então assim, eu fui o primeiro fellow. A gente recebeu agora o irmão do Thiago, teve lá, fez sucesso absoluto, um cara fenomenal. Agora eu tô no Brasil de férias, mas assim que eu retornar, a gente já vai ter outro brasileiro que vai tá indo lá, ele é do Rio Grande do Sul também, e ele vai passar um mês com a gente, e já tem pelo menos uns outros 2 brasileiros que estão em organização para poder ficar lá. E não é nada burocrático, eu acho que vale muito, principalmente se a pessoa tiver o interesse de fazer um fellow fora, porque hoje, se tem um conselho que eu posso dar para quem está interessado em fazer um fellow se exponha para onde você quer ir, porque a Helen, eu posso dizer, ela tem um interesse em ajudar muito grande, então, obviamente, lá tem uma vaga, a gente até está pensando em abrir uma segunda vaga em breve, mas mesmo que não comporte ali dentro do serviço, ela tem o maior prazer em indicar, fazer carta de recomendação. Carta de recomendação lá, infelizmente, eles valorizam as cartas de lá, mesmo que a gente tenha pessoas de renome, igual o próprio professor Sidney Glina. Dentro da andrologia, a gente tem inúmeras referências aqui no Brasil, mas eles valorizam as cartas de lá. Então, realmente, você se expor e ter alguém que possa te referenciar seria o principal conselho que eu posso dar para qualquer um que esteja interessado em fazer um fellow nos Estados Unidos. E com quanto tempo, assim, de antecedência a galera poderia, para se programar, para passar uns 30 dias aí, tipo... Você diz para observer? Assim, o que é muito interessante, porque às vezes, por exemplo, acontece muito na Europa isso, às vezes você fez um observer antes, vai ter a possibilidade de fazer um fellow depois. Às vezes essa vaga é ofertada para você daqui 2 anos, 2 anos e meio. Exato. Nos Estados Unidos essa dinâmica é parecida? Como que funciona isso? Porque tem gente que, tipo, vai pro R5, ano que vem já tá pensando no estágio que vai fazer, que pode fazer e tal. Aí eu sei que tem muita gente curiosa. Aí eu falei, cara,
É que aqui no Brasil, em geral, o estágio optativo é feito no final do R5, né? Então, em geral, eu fiz isso. Eu fui para a Europa no final do meu R5. Mas hoje, se você puder escolher, eu iria ali no final do R3 ou início do R4, porque é quando o americano aplica para o fellow. Então, assim, se você for seguir a escala deles, você vai aplicar para o fellow no meio do seu R4 para você começar ali no final do R5. Então, se for para observar, eu iria ali nas suas férias do R3, nas férias do R4, porque daí você vai ter tempo ter tempo para aplicar mesmo e contar com eventuais sorte de estar no lugar certo, na hora certa. Lá é uma coisa que o serviço não dar um match com algum residente pega muito mal para eles. Então, eventualmente você pode ter algum fellow que desista, que troque. Então, se você já está ali, surge esse processo aí fora do match deles. Se você já for conhecido, já tiver uma carta de referência, é onde pode surgir a oportunidade de você ir num espaço de tempo até menor do que o planejado inicialmente. Falando um pouco sobre essa questão de aplicação, match, esses termos que para vocês é muito natural, talvez para todos que estejam nos escutando não seja. A gente sabe que tem a questão dos steps, que a gente conhece mais no Brasil, da revalidação do diploma do Brasil para os Estados Unidos. Vocês disseram que você não tem a full medical license quando está fazendo fellow, mas vocês fizeram os steps. Como é que é esse processo aí dessa forma mais burocrática? A partir do momento que você vai tentar, o que você precisa fazer para chegar lá e conseguir atuar? A questão da full medical license, nem eles ganham logo de cara. Então, diferentemente do Brasil, que você se forma e a gente ganha o CRM, lá nem eles ganham. Então, em geral, o aluno americano ele vai terminar a faculdade com o Step 1 e 2, e ele faz o Step 3 dentro da residência. Eles vão ganhar a licença provisória, que é o que a gente ganha quando a gente está lá no fellow, e aí depois de 1 ano sobre prática supervisionada, eles vão ganhar a full medical license. Quando você se forma no exterior, esse período aí, em geral, para a maioria dos estados, são de 2 anos e não de 1 ano. Varia, tem estado que você consegue com 1 ano, tem estado que demanda 3, mas em geral são 2 anos aí de treinamento supervisionado, que no nosso caso seria o fellow. Para você aplicar, você precisa do Step 1 e 2. Você até pode, de repente, alguma situação que eles podem te selecionar antes de você ter os steps, mas você vai ter que ter os steps antes de começar o programa. E isso foi até uma coisa que eu mudei na minha história, porque eu sempre ficava pensando, vou esperar surgir a oportunidade para daí eu aplicar para os steps. Isso depois eu mudei, eu falei, cara, eu vou aplicar, vou fazer, porque conhecimento não ocupa espaço, e se na pior das hipóteses o que vai acontecer é eu ter a prova e não usar, mas malefício não vai trazer. E foi a grande sorte, porque quando eu fiz a entrevista com a Helen, eu tinha o Step 1 e ainda não tinha o 2, mas quando ela me entrevistou, quando ela me ligou, ela falou, Tairo, eu te aceito, mas sem o Step 2 não tem como. Então vai lá, estuda, consegue o Step 2 e eu preciso dele antes de começar. E aí eu fiz uns poucos meses depois. E o Step 3 eu acabei fazendo quando eu já estava aqui, porque ele realmente não muda para você ter a licença provisória, que é o que você precisa para estar no fellow. Como é que foi no seu caso, Negris, que foi aceito antes dos steps? Então, como eu tinha comentado no começo, eu fui para o estágio, eu queria fazer um fellow de Andro, mas ainda não tinha nunca imaginei, né, que fosse ser ofertada essa possibilidade. E aí, conforme o que ele me ofereceu, eu discuti em casa e tudo mais, e aí aceitei. Só que, a princípio, eu iria aplicar para o fellow do ano seguinte, ou seja, eu estava em novembro de 2018 e eu ia aplicar para o fellow de 2020 e 2021. Eu ia ter 1 ano e pouco para poder, 1 ano e meio, né, para poder fazer os steps, revalidar, né, o diploma, para poder ir para os Estados Unidos. E aí, véspera de Natal, o Ramassami me liga e eu consegui o funding, né, que era a única pendência que estava pro fellow.
que, como eu tinha comentado, por questões trabalhistas, você precisa receber para poder estar lá trabalhando, mas eu quero que você venha agora em 2019. Aí eu falei, pô, tá ótimo, tranquilo, só estudar na véspera, né? E tá tudo certo. Não, aí eu enlouqueci, modo maluco, enlouquecido, assim, estudando 24 horas por dia, porque, pô, você na R5 da URO, começar a estudar tudo do início, eu não sei se o Tyler teve essa impressão, mas o começo é doloroso. Depois você meio que acostuma. Aí eu tive a sorte de ter férias em fevereiro, que era o meu último mês de residência. Então aí eu consegui já fazer o Step 1 com 2 meses. E aí eu já fiz o Step 2, que eu não sei, acho que não tem mais o CS, né? Não. Então na minha época ainda tinha o CS, que por acaso eu achei o mais difícil, mas enfim. Aí o Clinical Knowledge, que é a prova teórica do Step 2, eu fiz um mês depois, então antes de ir para a AUA em maio, eu já tinha o Step 2 CK, né? E aí eu fiz o CS logo na sequência para poder começar o Fellow, que aí você tem que esperar você receber o diploma em casa, e aí tem a questão do visto para resolver, que você ganha um visto J1. Então tem uma burocraciazinha para você começar, assim, mas se você correr muito atrás, dá para tirar os steps aí em uns 3, 4 meses suados, assim. Legal. E já fica uma dica aí pro pessoal, é que Estados Unidos é bem mais complicado que Europa, né? Começa daí. É realmente muito mais difícil para a gente chegar, e acho que independente de onde a gente vá, e depende muito dos contatos que você tenha, a gente tem essas maiores dificuldades. Agora, eu queria deixar aqui, fazer uma pergunta para vocês. Queria, inclusive, começar até, pode ser com você, né, Gris? Quais são, cara, os conselhos que você dá para um urologista que está terminando a residência, ou até um cara que já está em atuação e que tenha bastante interesse em andrologia? Para você acha que fazer um fellow fora do Brasil foi essencial? É a mesma pergunta que eu fiz para o pessoal do fellow da cirurgia robótica. Você acha que é um fellow essencial, obrigatório para ser feito? Dá para adquirir tais conhecimentos aqui no Brasil? Ou realmente é uma diferença que não tem como comparar? Então, em termos de conhecimento, eu acredito que a gente no Brasil tenha muita coisa que a gente consiga suprir. Eu acho que o fellow fora ele é melhor por alguns motivos principalmente. Um é o volume, né? Então, quer queira ou não, você vai marcar o centro cirúrgico, a gente tinha centro cirúrgico 2 dias a semana. Terça-feira é dia de prótese, você marcava, sei lá, 6, 7, 8 próteses infláveis. Então é uma coisa que talvez no fellow no Brasil você vai fazer no ano inteiro, né? E aí a reversão de vazé, varicocele, então assim, é tudo muito concentrado, muito intenso, e eu acho que mais intenso do que o que era no Brasil, com a otimização de tempo dos Estados Unidos. Então, por mais que o fellow seja intenso, você tinha uma rotina ok, não era nada assim, vou entrar às 7 horas da manhã e sair meia-noite. Não, fellow de andro, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde no máximo, você já está saindo. Obviamente, o fellow não acaba na hora que você sai do hospital, a força continua em casa, então é responder paciente, ver pesquisa que você está fazendo, mexer em alguma coisa, enfim, ligar para paciente, às vezes tem isso também, mas assim, eu acho que de forma geral, fora a experiência de morar fora e conhecer um serviço, um estilo diferente do que é o nosso brasileiro, que também acho que isso é uma coisa de vivência que é muito legal. A intensidade é uma coisa gigantesca e a área de pesquisa, como a gente comentou, né, é uma coisa que é muito mais intensa do que é no Brasil, né? E aí, fora isso, eu fazer o parênteses em relação ao meu mentor, que é o Ramassami, que assim, o cara praticamente muito assim, foi uma experiência meio surpreendente para mim no sentido da forma como eu fui tratado, entendeu? Então o cara, tipo, me recebia na casa dele para jantar. Chega aí que vamos jogar um ping-pong, vamos trocar ideia. Aí
fazia um ping-pong, tomava um negocinho e tal, eu falava, vamos falar de trabalho agora. Porque esses caras dos Estados Unidos são bem workaholic, assim. Aí falava sobre os trabalhos em andamento e tal, beleza e tal, não sei o que, valeu, tchau. E tem essas coisas também, tipo, acabou, deu o seu horário, ele te chuta pra fora ali e pronto. Mas assim, foi uma experiência muito interessante, e eu acho que realmente o fellow fora, ele te agrega mais, talvez, do que o fellow no Brasil, assim. Te projeta melhor, você tem experiência com algumas técnicas cirúrgicas a mais e um pouco diferentes do que seria no Brasil. Obviamente não conheço todos os fellows do Brasil para poder estar opinando, mas de forma geral a minha impressão que eu tenho é essa, entendeu? Você produz mais cientificamente, você ganha mais conhecimento nessas áreas, principalmente de pesquisa, que talvez no fellow no Brasil você faça muito menos pesquisa, tenha muito menos tempo relacionado a isso, e talvez toque até mais funça do que tocaria no exterior, entendeu? Para você, Tyler, o que é que você acha? Algo muito semelhante aí com o que Negas falou? Eu concordo plenamente. Eu não diria que seria algo obrigatório, acho que você pode ter uma formação muito boa aqui no Brasil, mas de fato, acho que de experiência de vida profissional e pessoal, eu acho que realmente um fellow no exterior é incomparável, assim. O ganho que você tem com o seu mentor realmente é algo que agrega muito para sua vida, e o volume cirúrgico acho que realmente seria o principal divisor de águas, assim, porque eu também não conheço todos os fellows, mas os que eu conheço, eu não acho que você vai conseguir ter um volume cirúrgico, principalmente na parte de medicina sexual, com o que você consegue ter no exterior. Então, isso daí, eu acho que seria um ganho que não teria no Brasil. Pessoal, eu sei que a conversa tá ótima. Por mim, a gente passava um pouquinho mais de tempo aqui para conversar. Talvez a gente vai, do mesmo jeito com os meninos da cirurgia robótica, talvez a gente tenha que fazer um ponto 2 aqui, pra gente discutir mais. E eu vou passar aqui a palavra para Pedro, para ele finalizar. Desde já eu agradeço vocês dois. Foi de extrema importância a presença de vocês aqui e muito enriquecedor para todo mundo, tenho certeza que está ouvindo. Vou passar agora a palavra para Pedrão. Bom, antes de eu fazer a última pergunta aí, e queria agradecer a participação dos dois. Sem dúvidas, foi muito engrandecedora. Eu acho que quem vai ouvir esse episódio aqui vai adquirir vários conhecimentos, não só urológicos. E já quero convidar todos os nossos ouvintes a seguir o Papo de Urucast, ativar o sininho, porque seguir e ativar essas notificações, tanto no YouTube quanto no Spotify, ajuda a difundir nosso episódio, nosso conteúdo para mais pessoas. E a gente tem uma pergunta tradicional nos nossos podcasts, eu vou fazer para os dois, que é o seguinte: o que você gostaria de ter ouvido no final da sua residência? Você poderia dizer para alguém que está acabando agora? Pode começar, Negres. Cara, eu acho que assim, acho que o início da carreira pós-residência, talvez não focar tanto em dinheiro, né? Muitos já saem numa correria maluca para pegar qualquer emprego e começar a ganhar alguma coisa, mas se você tem a oportunidade de enriquecer o teu currículo de uma forma que talvez te diferencie no futuro, esse tipo de ganho que você tem nesse início é um ganho que é, entre aspas, irrisório para o que você vai conseguir ganhar depois, não só financeiramente, mas pessoalmente. Então, dê gás no início, porque depois que você tem filho, tá casado, periquito, papagaio, cachorro e tudo mais, é muito difícil você fazer, é muito mais difícil, né? Você fazer alguma coisa que você tem aqui para fora, largar os seus empregos. Então, se você já conseguir emendar, por exemplo, você quer fazer um fellow, quer fazer um doutorado, emende se você puder, para já meio que continuar nesse segmento de ensino e você não ter que parar a tua vida profissional mais para frente para voltar atrás e fazer uma coisa que você queria fazer com um fellow ou um doutorado, um mestrado, enfim. Eu acho que a minha dica seria essa. Excelente. Tairo? A minha, eu acho, complementando o que o Thiago falou, realmente acho que, de novo, os primeiros 5 anos aí na vida do cirurgião, acho que determina bastante aí do que você vai ser
ao longo de toda a sua carreira. E especificamente aí para quem tá ouvindo, porque tem interesse de fazer um fellow fora, eu acho que o que eu gostaria de ter ouvido é que é possível, é muito mais factível do que muitas pessoas dizem. Acho que principalmente nos Estados Unidos acho que tem muito folclore aí de que não dá, os steps são impossíveis de se fazer, principalmente quando você já tá aí pós-faculdade. Então acho que hoje você tem muito mais recurso para você aprender e estudar em tempo relativamente curto. Começar o quanto antes, porque o Thiago fez aí em 2 meses, o meu também eu fiz em poucos meses, porque a gente tem a vontade, mas nunca é a prioridade, são poucas pessoas que sabem te dar orientações realmente confiáveis. Então, o conselho que eu posso deixar hoje é: comece o quanto antes, é bastante factível, e vai atrás de pessoas que passaram por esse processo, porque realmente a gente pode ajudar com informações que vão ser úteis, e sem ficar desanimando baseado em histórias aí de que não dá, de que já tá tarde, que não tem como. Acho que é muito possível, e eu acho que é um caminho inevitável a internacionalização da urologia aí no Brasil. Excelente. Baitas dicas. Essa temporada especial de Fellowship tá muito legal. E para finalizar, convido a todos a responder a enquete da próxima sub-área da urologia que você queira, que a gente traga convidados aqui que têm experiência internacional, continuar conversando desse assunto. Agradeço a presença de todos e espero vocês no próximo episódio. Tchau, tchau. Abraço. Valeu. Pessoal, obrigado. Valeu. Pessoal. Muito bom. Valeu, obrigadão. Obrigadão aí. Top demais. Valeu vocês aí. É nóis. Valeu, gente. Valeu, mano.